Vamos direto à cena. Certa manhã, sobre os céus de Asgard, o formidável deus do trovão acorda com uma sensação terrível. Aquele vazio angustiante no estômago. Faltava alguma coisa vital. E ao procurar no lugar exato onde sempre guardava sua arma mais preciosa, a resposta vem na forma de um pedaço de papel. Acredite se quiser, o impensável tinha acontecido. O lendário martelo foi roubado literalmente debaixo do nariz dos deuses. E o que chama atenção logo de cara é o tom de deboche absoluto da mensagem deixada na cena do crime. O bilhete dizia, com uma audácia que beira o absurdo: "Caro Thor, caso deseje retomar a posse de seu poderoso martelo, favor entrar em contato comigo." Assinado Thrym, da maravilhosa raça dos gigantes. É muita provocação. O inimigo não só invadiu a Fortaleza Divina, como ainda deixou um bilhete de resgate super sarcástico. A partir desse momento, as apostas atingem um nível crítico. Seção 1. O martelo desaparecido e a vulnerabilidade do Deus do Trovão. Esse roubo, claro, não foi só uma ofensa pessoal a Thor. Foi uma ameaça real à própria existência do reino. O desespero bateu forte. Quase possesso de fúria e de medo, o Deus do Trovão toma a única decisão lógica ali. Exige a presença da mente mais astuta e também a mais problemática de Asgard. Sim, estamos falando de Loki, o deus trapaceiro. E para a gente entender o tamanho do problema, o ponto crucial é focar no que estava em jogo. Mjolnir não é um brinquedo. É simplesmente a principal, se não a única, barreira de defesa física que protege Asgard de um ataque maciço de seus inimigos tradicionais, os gigantes. Sem o martelo, as portas ficam escancaradas para a destruição, o que traz uma lição bem atual para nós: ter um único ponto de falha é a maior vulnerabilidade que qualquer grande império pode ter. Loki percebe a gravidade na hora e sabe que a força bruta não vai resolver. É hora de usar inteligência. O que nos leva à parte 2. A exigência do gigante e o reconhecimento de Loki. Para descobrir o que o inimigo realmente queria, Loki pede emprestado o famoso casaco de penas de falcão da deusa Freya. Transformado em uma ave veloz, ele cruza os céus gelados até chegar a Jotunheim, caindo direto no covil do temível Thrym. E o cenário encontrado por lá é no mínimo inusitado para um gigante de gelo. A descoberta de Loki é fantástica. Primeiro, a caverna de Thrym é ofuscante de tão clara. Tudo porque o gigante, surpreendentemente, é míope. Mas as peculiaridades param aí, porque os termos do resgate são pesados. Thrym exige nada menos que a deusa Freya como sua noiva em troca da arma. E tem um detalhe mecânico fascinante nessa história. O gigante revela que absolutamente ninguém, nem mesmo ele ou o próprio Thor, consegue empunhar o Mjolnir sem as luvas de ferro especiais do Deus do Trovão. Ou seja, a arma estava inutilizada para combate, mas servia como um troféu valiosíssimo de chantagem. Bom, quando Loki volta para Asgard com esses termos, o caos se instala. A recusa de Freya é absoluta e furiosa, e com toda a razão, afinal, a deusa do amor jamais aceitaria se casar com um gigante asqueroso. O clima pesa tanto que Odin, o pai de todos, começa a bater violentamente no chão com sua lança Gungnir. É um beco sem saída. A força não vai funcionar e pagar o resgate está fora de cogitação. É exatamente nesse momento de pânico que a mente brilhante de Loki entra em ação. Chegamos à parte 3, um plano incomum e um golpe na vaidade divina. Sem opções na mesa, Loki propõe a solução estratégica mais improvável, cômica e profundamente constrangedora possível para resgatar a arma. Uma verdadeira operação de infiltração, mas baseada puramente em disfarce e um belo de um teatro. Para entender o absurdo da situação, basta fazer essa comparação. O plano genial do Loki era mandar Thor até o covil do gigante, vestido de mulher, assumindo o papel da noiva, Freya. De um lado da balança, a gente tem o todo-poderoso, hiperagressivo e barbudo Deus do Trovão. Do outro, a expectativa de uma noiva super delicada e graciosa, a própria deusa do amor. Claro que a primeira reação de Thor foi tentar partir para cima do Loki. O medo de virar motivo de piada entre os gigantes era simplesmente paralisante para alguém com aquele ego. Mas é aí que a gente vê a psicologia aplicada à mitologia. Loki usa aquele recurso infalível, o apelo à vaidade, uma tática de negociação de mestre. Ele argumenta que, ao recuperar o martelo através de um engano tão inteligente, os gigantes não iriam rir, mas sim tremer de medo da inteligência superior e da audácia dele. Sem ter nenhuma outra carta na manga, o orgulhoso deus acaba engolindo a seco e topando o plano. Aí começa a preparação do disfarce, que é um show de constrangimento.
Primeiro foi preciso escolher vestidos gigantescos no guarda-roupa da Freya para tentar esconder os músculos. Depois, uma camada pesadíssima de maquiagem para tentar, sem muito sucesso, disfarçar aquela sombra da barba recém-raspada. Loki decide ir junto, vestido como a humilde serva da noiva. Eles partem no meio da noite, totalmente na surdina, em uma carruagem puxada por cabras. E dá para imaginar o silêncio tenso que dominou essa viagem. E assim chegamos à parte 4, o banquete de casamento e um apetite profano. Vamos ver como isso se desenrola no território inimigo. Quando a dupla chega, é recebida com muita festa. O gigante míope mal consegue enxergar as feições um tanto rústicas da sua noiva e logo leva todo mundo para um banquete de núpcias colossal. A armadilha estava armada, mas agora o sucesso dependia de algo que Thor definitivamente não tem: autocontrole. E é na hora de comer que a missão quase vai por água abaixo. Com a fome descomunal da viagem, Thor simplesmente esquece que deveria estar atuando. É só conferir essa lista. Ele devora, sozinho, pilhas incontáveis de carne, 8 salmões inteiros recheados, uma quantidade absurda de doces e ainda vira 4 barris inteiros de hidromel. O noivo gigante, assistindo a tudo isso, fica completamente chocado com o apetite brutal da sua doce esposa. Nessa hora, a lábia do trapaceiro entra em ação para salvar a pátria. Assumindo uma vozinha mansa de serva submissa, Loki solta essa obra-prima da enganação. A deusa esteve tão ansiosa nestes dias que não teve ânimo para pôr absolutamente nada entre os dentes antes de estar ao seu lado. Foi o tiro certeiro. A desculpa não apenas justifica o prato fundo de Thor, mas ainda massageia o ego de Thrym, que abre um sorriso enorme. Um desastre iminente é transformado em uma bela declaração de amor. Só que a empolgação do gigante traz outro problema. Achando que estava com tudo, Thrym levanta o véu para dar um beijo na noiva. Mas o que ele encontra do outro lado não é doçura, e sim olhos injetados de puro ódio. Um olhar tão letal, carregado de tanta raiva contida, que literalmente faz a carne do gigante tremer. O disfarce quase cai de novo, mas o fiel escudeiro Loki rapidamente explica que aqueles olhos ferozes eram apenas nervosismo antes do grande momento. Entramos na sessão 5, a fúria de Thor e o martelo retorna. Falar no casamento serviu como um gatilho. Totalmente enganado pelas desculpas do Loki, Thrym dá a ordem que finalmente mudaria a história daquela noite. Chegamos no clímax do nosso mergulho nessa história. A tradição da época exigia uma consagração. Então Thrym ordena que o magnífico Mjolnir seja trazido e colocado bem ali, entre os joelhos da noiva, para abençoar a união e simbolizar que o acordo estava selado. A tensão no salão é insuportável. A arma suprema estava sendo entregue de mão beijada de volta ao colo do seu verdadeiro dono. E debaixo das saias daquele vestido, as mãos de Thor já buscavam freneticamente suas luvas de ferro. No exato milésimo segundo em que os dedos enluvados tocam o cabo da arma, acabou o teatro. A sequência que vem a seguir é absurdamente rápida e violenta. Antes que o noivo pudesse entender qualquer coisa, Thor agarra o Mjolnir, usa uma mão só para arremessar a gigantesca mesa do banquete longe, destruindo a parede, e num piscar de olhos esmaga o crânio do gigante. Desvencilhando-se do vestido, ele libera toda aquela frustração acumulada sobre os convidados que restaram. O massacre é total e imediato. No fim das contas, a operação é um sucesso absoluto. Deixando para trás um covil totalmente em ruínas, os dois sobem na carruagem e partem rumo a Asgard. A estabilidade foi defendida não com um exército gigantesco, mas através de uma infiltração brilhante e super inusitada. O martelo estava em casa e a honra divina estava totalmente restaurada e vingada. O que nos leva a uma reflexão muito interessante para fechar nossa análise de hoje. Nós vimos aquela explosão assustadora de força bruta no final, claro. Mas será que alguma coisa disso teria acontecido sem a mente afiada de um manipulador? Foi o Loki quem convenceu um deus extremamente teimoso ao vestir uma fantasia, enganou um rei inimigo na sua própria casa e transformou um banquete de casamento em uma emboscada mortal. Diante do fim de tudo, quem realmente salvou Asgard? A força esmagadora da arma mais poderosa já forjada ou a lábia genial de uma mentira muito bem contada? Fique essa pergunta no ar. Até a próxima.